A gente é jovem, pode mudar à vontade. Vamos lá. Bom, quero dar as boas-vindas, uma boa noite a todos, bom dia ou boa tarde, a depender do horário que cada um esteja acompanhando. É um prazer tê-los aqui para fazermos mais uma edição do Diálogos e Provocações da Pijó. É um programa que chega com o intuito de levar a discussão sobre questões do jornalismo para a sociedade, do jornalismo para os jornalistas também. A gente acredita, enquanto a Pijó, associação, que essas discussões precisam ser mais abertas e levadas até a sociedade, enfim. E é com esse intuito que estamos aqui. Eu deixo a palavra para Marques dar continuidade e apresentar a cada um aqui. Que seja um bom encontro. Então, boa tarde, boa noite a todos e todas. Nesse encontro, nós vamos reunir pessoas que têm relação direta com a questão do currículo, né? Então, eu vou começar a apresentar e estou colando, já vou avisando, porque a gente não decora tudo e não sou de televisão. Já fui, né? Então, primeiro é o professor Eduardo Médici, que eu tenho um prazer muito grande de reencontrar. Ele está visitando a UNB, né, como professor visitante na pós-graduação, é muito bom tê-lo, pena que não estamos em aula presencial, então a gente não tem se encontrado, e ele é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, participou da elaboração do currículo, né, das diretrizes curriculares de jornalismo, ele foi uma das cabeças pensantes da última grande mudança das diretrizes curriculares, junto com o professor Zé Marques de Mello, que era o nosso mentor, né? E ele também é da SBPJ, é sócio fundador da SBPJ, que é a Sociedade Brasileira de Estudos em Jornalismo. Trabalha na questão do jornalismo e de rádio na UFSC, né? E acho que ele vai ter muita contribuição para nos dar. E aí vocês depois, por favor, complementem, se acharem que eu pulei alguma parte do currículo que é importante, eu peço muito que contribuam. Muito obrigada. A outra pessoa que está participando é a Suzana Singer, que é alguém que está fora da academia, no sentido que a gente está conversando aqui, que é da Folha de São Paulo há 30 anos, editora de treinamento e seminários, foi diretora de revistas, foi, como a gente fala, o feminino de ombudsman, na verdade, ombudskivina, né? Então, você foi ombudskivina da Folha. Nós criamos o ombudsman no jornal, e quando a primeira mulher foi ser ombudsman, ela falou assim, eu não sou ombudsman. Eu descobri que eu sou ombudskivina, então a gente chamava de ombudskivina, e tem um trabalho de formação da Folha e olha pelo outro lado de quem recebe o fruto dessa formação com o currículo atual que nós temos. E o terceiro é o professor André Luiz Santana, que é da Universidade Federal da Bahia, mestre de estudo de linguagens, e que eu acho que é bem importante é que ele trabalhe exatamente mais ligado às mídias étnicas, né, e que está trazendo uma outra discussão que eu acho que também complementa essa discussão do currículo, que a gente não forma só pessoas para as mídias tradicionais, mas a gente forma para um mercado que é múltiplo, que tem muitas nuances que a gente não pode perder, né? Então, pelo que nós temos aqui de organização, cada um dos participantes vai ter 7 minutos para fazer a sua apresentação. Eu gostaria de falar de qual é o cenário e também o que impacta, né, a formação do currículo. Pelo que a gente tem aqui na programação, então, o primeiro a falar é o professor Eduardo Médici, o senhor está com a palavra, e se puder, o Fábio fazer o controle de tempo, que eu confesso que eu sou péssima, eu tenho uma certa dislexia, então olhar números para mim, eu não sei como eu fui jornalista, confesso, pronto, já contei. Então, que ele dê uma controladinha no tempo. Professor Eduardo, são todos seus. Obrigada.
Desculpa, Márcia, você chegou a apresentar o André, correto? Tudo bem. O áudio do professor está fechado. Vou pedir para ele ativar o som. Aí. Ok, estava parecendo que eu não poderia ativar o som. Boa noite a todos, boa noite, Suzana, boa noite, Fábio, boa noite, Márcia, André, Marlene, boa noite a todas e todos que nos acompanham. Bem, é uma responsabilidade abrir essa mesa, né? Mas o que eu gostaria de destacar, né, a partir dessa minha experiência de ter participado da comissão que, sob a liderança do professor Max de Mello, né, elaborou as diretrizes curriculares nacionais, isso em 2009, lá se vão já 11 anos, 12 anos desse processo de elaboração. Depois, o Conselho Nacional de Educação demorou 4 anos para aprovar as diretrizes, né? E houve mais um prazo de 2 anos para que as faculdades se adaptassem às novas diretrizes. Então, é um processo bastante demorado, bastante lento este, né? Mas que, mais do que tudo, não foi completado, né? E não foi completado por quê? Porque, dentro da lógica da regulação do ensino superior pelos órgãos estatais, no caso o Ministério da Educação, o INEP, né, o que se espera é que, uma vez colocadas em vigor pelo Conselho Federal de Educação umas diretrizes curriculares, né, e que os cursos, as faculdades se adaptem a essas diretrizes, haja uma verificação após essa adaptação para verificar se elas efetivamente estão cumprindo o que foi previsto nessas diretrizes. Bom, o processo político que o Brasil viveu desde esse momento em que as diretrizes entraram em vigor, que foi em 2013, em 2016, quando houve o afastamento da presidente Dilma e o presidente Temer assumiu o governo, foi completamente desmontado o INEP e toda a estrutura de avaliação que havia no INEP, inclusive todo o projeto de avaliação dos cursos de jornalismo a partir das novas diretrizes. Ou seja, esse projeto que havia sido elaborado coletivamente, com a participação de entidades profissionais, de mercado e entidades acadêmicas, nunca entrou em vigor. Então, a avaliação passou a se dar, sabe-se lá com que critérios. E esse processo só vem se agravando no governo Bolsonaro, quando se vê o caos estabelecido no Ministério da Educação. Então, embora existam diretrizes que apontam um caminho para o ensino de jornalismo, né, não há nenhuma forma de verificar se essas diretrizes estão sendo seguidas, se estão sendo avaliadas, né, pelos cursos que deveriam então segui-las. É um processo muito complicado nesse momento no Ministério da Educação. A gente acompanha o noticiário todos os dias, temos uma nova crise, né, na CAPES, no CNPq, que é o do Ministério de Ciência e Tecnologia, não é da Educação, mas está relacionado à nossa área acadêmica, e também no INEP, né, agora mesmo com o Provão, a gente viu isso. Então, essa crise, na medida que se amplia dentro do Estado, né, das instituições do Estado, que deveriam regular e garantir a qualidade do ensino de jornalismo, isso afeta grandemente a situação dos cursos nesse momento. Também a crise econômica, que vai se agravar com a pandemia do coronavírus, né, atingiu muito duramente as universidades privadas, as faculdades privadas, né? E nós temos uma situação muito dramática também, com demissões em massa de professores, os mais experientes, os mais qualificados, sendo demitidos das faculdades, e, por outro lado, as universidades públicas com cortes de verbas significativos, além das restrições que todas as instituições estão tendo nesse momento por não conseguirem dar um ensino presencial como estavam acostumados, e aí estão dando um ensino
remoto improvisado, né? Porque não é um ensino à distância preparado para ser um ensino à distância, mas um ensino remoto muito improvisado que obviamente não consegue substituir com a mesma qualidade o ensino presencial, principalmente, né, no caso do jornalismo, que implica em necessidade de ensino prático em muitas disciplinas, né, que é fundamental essa prática e essa convivência entre as pessoas, os professores, os alunos, os profissionais, para que se desenvolvam as habilidades e competências que se espera de um profissional de jornalismo, né? Então, é um momento muito difícil para o ensino de jornalismo no Brasil, né? Mas dentro dele, né, vamos vendo cada um se virando, né, e da maneira que pode para tentar garantir um mínimo, né? E cada um a partir de suas próprias limitações, né? A gente sabe que o ensino privado tem algumas limitações, por exemplo, de autonomia intelectual, muitas vezes, né, dos professores dentro dos cursos, enquanto o ensino público tem outro tipo de limitações, a burocracia estatal, né, as coisas que também vão dificultar, muitas vezes, né, uma maior dinamicidade na solução das questões que aparecem, né? Bom, dentro desse contexto, eu não quero passar muito do meu tempo, aí pergunto para o Fábio como é que eu estou. Dá 1 minuto. Tá bom. Então, só para dar um fecho, né, as diretrizes, né, estão aí ainda, né, interpretadas de diversas maneiras, dentro da autonomia que as instituições têm para interpretá-las, com essa ausência do órgão fiscalizador. Acontece que há universidades no Brasil que até hoje não implantaram o que deveriam ter implantado até 2015 e que continuam com currículo de comunicação e não adaptaram ao currículo de jornalismo. Outras adaptaram e fizeram projetos belíssimos e estão executando isso muito bem. É uma diversidade muito grande de situações entre os cursos, e há também, claro, uma série de críticas a essas diretrizes que foram feitas lá em 2009, né, que depois a gente pode avaliar um pouquinho, falar um pouquinho mais disso, né? Claro que há uma série de problemas nas diretrizes que poderiam ser melhor solucionados, né, e que, com a experiência de colocá-las em prática, ficam mais evidentes e requerem um debate maior. Mas, ao mesmo tempo, é mais ou menos como a situação da Constituição brasileira, né, que é cheia de problemas dentro, mas quem é que vai aconselhar que se mexa na Constituição hoje em dia? Então, é melhor não mexer. Então, as diretrizes curriculares de jornalismo, eu acho que é uma situação parecida. É melhor não mexer nesse momento, porque se mexer vai piorar, né? Então, bom, essa é a minha opinião, pelo menos. Então, passa a palavra aí, depois a gente volta a debater. Obrigada, professor. Agora eu vou convidar a Suzana para também fazer a sua observação a partir da sua perspectiva, né, de quem recebe profissionais, jornalistas, a partir do que é esse currículo, como já colocou o quadro desse currículo o professor Médici. Obrigada. Boa tarde, boa noite a todos. Então, eu vou falar, como disse a professora Márcia, do ponto de vista de quem não está na academia. Não tenho... faz muito... Desde que eu me formei, eu não voltei só esporadicamente para algumas palestras e atividades, mas coisas muito esporádicas. O que eu estou na Folha nos últimos 6 anos fazendo é comandando o programa de treinamento do jornal. E esse programa foi criado há 35 anos. Em primeiro lugar, ele foi criado porque a Folha fazia questão de contratar pessoas que não eram formadas em jornalismo. A gente não se restringia aos formandos em jornalismo. Então, era necessário ter um programa que introduzisse essas pessoas que estavam formadas em outros cursos nas noções básicas de jornalismo. Depois, a gente, com a experiência, foi constatando que, mesmo para os formados em jornalismo, esse tipo de curso tem sido bastante útil. Só para explicar um pouquinho como ele funciona, a gente faz sempre uma divulgação pública dos nossos programas de treinamento.
Qualquer pessoa pode se candidatar, desde que seja ou universitário ou esteja formado em alguma área, qualquer área. A gente costuma ter uma demanda grande, então, nos últimos anos, fica por volta de 2.500 a 3.000 pessoas, para um número de vagas bastante pequeno, que são 15 vagas, 20 no máximo. A gente, diferentemente de outros programas que fazem turmas maiores, como 50, 60 alunos, a gente faz uma coisa menor mesmo, tentando dar mais atenção individual. Todas as pessoas que se inscrevem, elas são chamadas para uma primeira fase, que é uma prova. Nessa prova, a gente pergunta coisas básicas de português, inglês e conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais são um pouco de cultura geral e muito de acompanhamento de noticiário. O básico, não é nada assim, pegadinhas, coisas muito complicadas. Um pouco para medir esse pulso do noticiário, se as pessoas têm. E a gente pede textos também. Dessa primeira para a segunda fase são atividades ao vivo, presenciais em grupo, e depois entrevistas individuais. Essas turmas, porque a gente tem algumas específicas para jornalismo de ciência, para jornalismo cultural, mas o de jornalismo geral, digamos assim, eles duram de 3 a 4 meses, em período integral. A gente consegue dar bolsa para algumas pessoas que não podem deixar de trabalhar, e é um programa bastante intenso. A gente foca, a primeira grande preocupação é texto, e mesmo nessa era da internet, ou mesmo para quem quer fazer vídeo, ou rádio, ou qualquer outra coisa, a gente sempre diz que texto é fundamental para qualquer pessoa no jornalismo. Então, a gente tem muita gramática, a gente tem muitos exercícios de redação, coesão de texto, lógica, e também os princípios do texto jornalístico, o que é um lead, como amarrar os parágrafos, as coisas básicas. Um segundo guarda-chuva é o jornalismo em si, que para muitos que vêm da faculdade de jornalismo tem muita redundância, mas lead, pauta, relacionamento com fontes, questões éticas, a importância do outro lado, essas discussões sempre com a presença de jornalistas, que são da Folha ou fora, teóricos ou especialistas. E uma terceira vertente é um pouco de conteúdo específico, pinceladas de coisas que podem ser úteis para eles depois, quando eles forem para a redação, que são a lei de acesso à informação, noções básicas de direito, questões fundamentais de economia, jornalismo de dados, como ler audiência no online e o que fazer para conseguir fazer títulos e textos mais atraentes para a audiência online. E durante todo esse processo do curso, eles vão fazendo exercícios e, no final, a gente não faz um curso, tem outros cursos que as pessoas trabalham na redação, enquanto isso, no nosso curso, não. No final, eles produzem uma reportagem especial, um caderno ou um site, alguma coisa que é publicada ali. Não há garantia de emprego, né? Depois, mas a grande maioria, eu diria que 90% das pessoas acabam aproveitadas na redação. A última vez que a gente fez um levantamento, 40% da redação tinha passado pelo treinamento da Folha. Então, um pouco eu contei um pouco aí desses conteúdos, porque é um pouco o que a gente sente não diria de falta, mas que precisa de reforço para os jovens, para quem é recém-formado. São essas as principais diretrizes aí do programa. Acho que é isso. Obrigada. Você ainda tinha 1 minuto, viu, Suzana? Quase. E agora vamos ouvir o professor André, porque o professor André vai trazer, acho que mais uma vertente, que eu acho que é bom isso da gente
tentar fazer um mosaico, porque o problema é tão complexo que a gente ficar só olhando por um ângulo, e as experimentações do professor, ele tem trazido experiências discutindo principalmente as questões étnicas, de um jornalismo que traz essa problemática, e aí eu gostaria de ouvi-lo agora também em 7 minutos, para falar a partir da sua perspectiva, que é isso que a gente gostaria aqui, para depois abrir o debate. Por favor, professor. Boa noite, Márcia, boa noite a todas as pessoas aqui presentes, que estão nos ouvindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar debatendo esse tema tão importante. Eu quero me apresentar, eu sou jornalista formado pela Universidade Federal da Bahia e sou professor da Universidade do Estado da Bahia, da UNEB, e da Universidade Católica de Salvador, a UFSAL. Atualmente sou colunista do UOL, mas acredito mesmo, concordando com a Márcia, que minha fala aqui, meu convite a esse debate é muito pela minha experiência na comunicação independente, na mídia étnica, né, como a gente chama, mídia alternativa, né, por conta de eu ser um dos criadores, um dos fundadores aqui em Salvador, na Bahia, do Instituto Mídia Étnica, né, que é uma organização de comunicação voltada para discussões, né, sobre as violações de direitos humanos na mídia. Então, ele foi criado em 2005, o Instituto, e desde então a gente vem provocando, né, o debate sobre essas violações de direitos, fazendo monitoramento, né, da imprensa, fazendo formações, muitos cursos, muitas formações em diversas áreas, em comunidades carentes, em comunidades quilombolas, em favela, periferia do Brasil inteiro, para pensar o direito humano à comunicação, né, e fazer essa leitura crítica da mídia. Uma das coisas que a gente vem percebendo, né, nesses últimos quase 16 anos de atuação no Instituto, é uma ausência na formação, né, dos jornalistas de um debate mais central, mais prioritário da diversidade da formação brasileira e dos conflitos, né, dos conflitos étnicos, dos conflitos raciais, que são estruturantes dentro da sociedade brasileira, né, são conflitos que explicam muito do nosso problema, muito das nossas desigualdades, com certeza as nossas desigualdades, e muitos dos problemas que o jornalista encara diariamente no trabalho, né, na sua cobertura. Então, é muito complicado para nós, a nossa leitura, entender o Brasil, seja do ponto de vista da política, da economia, da sociedade, sem pensar nessa estrutura de conflitos étnicos, de conflitos raciais, né? Então, a gente sabe que há uma formação histórica do Brasil, né, que foi a partir da escravidão, né, da exploração de uma mão de obra escrava africana e também de um extermínio de comunidades tradicionais, comunidades originárias, né, as comunidades indígenas. Então, a ausência do entendimento disso, de se pensar as consequências disso para a nossa sociedade atual, faz com que o jornalismo seja muitas vezes superficial, fazendo o seu trabalho de forma a não contribuir de fato para reverter essa situação, para reverter essas desigualdades, né? Isso a gente vem discutindo já há muito tempo, né? Eu queria pontuar isso, que o ano de 2020 foi muito importante para se pensar, né, como o jornalismo precisa de fato se inteirar dessa diversidade que há no Brasil, né, e de todos esses conflitos que nós temos, que não podem ser escamoteados, né, jogados. Um dos fatos principais de 2020, obviamente, foi a pandemia, né, que fez com que o jornalismo tivesse, mais do que nunca, sido chamado responsabilidade do seu papel, não só
de informar, mas de fazer uma curada de informação, excesso de versões negacionistas e boatos e fake news, tudo isso que a gente viveu e vem vivendo, né, já há algum tempo, mas em 2020 isso ficou muito forte, isso fez com que o jornalismo fundamental e fosse relevante e fosse cientificamente comprovado, se aí tivesse diálogo com precisa disso, né? Sabe que a gente tem uma pandemia que atingiu o Brasil e levou mais de 600 mil vidas, mas a gente sabe que até na pandemia houve desigualdade, a gente sabe quem foram as pessoas que mais morreram, as pessoas que mais sofreram as consequências mais graves dessa pandemia. Então, essa comunicação precisava chegar para esses grupos. E o fato, por exemplo, de no início da pandemia, o jornalismo está muito focado no discurso da higienização das mãos, o uso de álcool em gel, demonstrou rapidamente que boa parte dos nossos colegas da imprensa brasileira não sabia das dificuldades que a população brasileira tem para fazer a higienização básica. Então, para ter água em casa, para ter sabão, para ter... né? Então, assim, ficou muito tempo falando, vamos lavar a mão, e foi muito do movimento dos comunicadores populares, da comunicação comunitária, das mídias étnicas independentes no Brasil todo, para chamar a atenção, para dizer, olha, não tem água, não tem sabão, sabão não é um item de primeira necessidade para muitas famílias, né, que lutam para sobreviver e para ter comida em casa. Então, esse é o primeiro ponto. Assim, a pandemia foi muito importante para fazer Professor André. Você... Oi, André. Se pensasse... Está falhando, André. Né? Você fala e está falhando a rede. Com quem ele dialogava, de que forma ele dialogava. E o segundo momento que eu acho que 2020 foi fundamental é o caso do George Floyd nos Estados Unidos, aquela... Pois não? André, está falhando a sua rede. Falhando um pouco aí em alguns some. momentos. Se você puder desativar o vídeo, porque... Oh, que pena. O vídeo desativado fica melhor. Vocês não me ouvem, né? Então... Perfeito. Não estão me ouvindo? Sim. Ouvindo. Vamos tentar isso, vocês me ouviram. E antes, até onde você me ouviram? Que você estava falando, que daí... Eu falei... Pronto, então eu acho que assim, um primeiro ponto foi essa coisa da pandemia, né? E de toda essa pandemia também de informação, né? Essa infodemia, esse excesso de informação, e o jornalismo profissional tem um papel muito importante na curadoria do que realmente era de interesse público, importante para ser dito, mas ao mesmo tempo se questionar de que forma esse diálogo estava havendo com quem mais precisava receber a informação. E o segundo ponto que foi muito marcante foi a idade que esse caso ganhou, né? Então, ao ser registrado pelas câmeras, ganhar toda a repercussão e todos os protestos nos Estados Unidos, mais uma vez a mídia brasileira tentou tratar aquele tema como um problema isolado dos Estados Unidos. Então, alguns veículos trataram e discutiram aquilo como se fosse um problema dos Estados Unidos, problema racial que existe lá, e a violência dos protestos e tal, mas, como nós vivemos, né, houve um momento onde essa temática emerge de uma forma muito forte e com muitos atores com posição, com possibilidade de debater isso, de questionar isso, e, obviamente, as redes sociais têm um papel fundamental para isso. Logo também, né, assim como o caso lá da lavagem de mão e do sabonete, logo o jornalismo foi colocado em xeque, né, foi pressionado a pensar, olha, esse é um problema nosso aqui, nós temos, infelizmente, conflitos e violências policiais diariamente, e a gente precisa discutir isso aqui dentro do Brasil. Então, eu acho que isso alertou para o jornalismo, para essa temática, de uma forma até então não vista. Então, a gente tem uma presença maior desse debate e de vários interlocutores, né? Então, toda uma
atores que antes estavam fora, estavam ausentes desse debate, pouco a pouco, jornalistas e comunicadores, comunicadores, né? Esse debate ficou mais amplo, a comunidade também representantes indígenas sendo convidados a fazer esse debate, né? Essa é uma ausência que está ainda em outras instituições fundamentais dessa sociedade, instituições legitimadoras, né, do debate público, são instituições que são chamadas, né, aos debates importantes do país. A universidade é uma delas. Então, por mais que a gente tenha, desde já 2003, né, uma política de cotas que permitiu um acesso maior de negros e indígenas à universidade, a gente ainda tem uma ausência dessas vozes nos currículos, né? Então, a gente não debate, por exemplo, a contribuição da imprensa negra para o Brasil, né, de como intelectuais negros pensando uma proposta para o Brasil, uma política para o Brasil, para tentar reverter esses problemas, esses conflitos que a gente vive cotidianamente no nosso país. Então, isso ainda é ausente na universidade, na política brasileira, né, já vista pouca presença, pouca representatividade negra e indígena na esfera política, e também nos meios de comunicação, né, na área toda do entretenimento, mas o jornalismo vem tentando reverter essa situação, vem tentando buscar uma aproximação maior e dar mais falas, né, dar oportunidade de diálogos para isso. Isso vai ser a grande virada disso vai ser quando as universidades, quando na formação do jornalista, quando no currículo, né, que esse é o tema que a gente está discutindo, isso seja presente, isso seja central. Então é muito triste que a gente aqui em Salvador, na Bahia, por exemplo, que a gente faz essas formações com estudantes de comunicação e a gente ouve eles dizerem que não tem esse tipo de debate nos cursos de comunicação, não tem disciplinas que isso, tá ok. Que não trazem essa temática no debate, estudantes que querem, por exemplo, enveredar por uma pesquisa sobre isso, fazer trabalho de conclusão de curso e que não encontra estímulos, né, dos professores. Isso eu falo aqui da minha realidade de Salvador, Bahia, imagino que seja uma situação muito mais difícil em outros lugares, já que aqui a gente tem uma presença muito forte da população negra na composição da nossa população como geral. Então é isso, eu acho que discutir currículo e essa presença no currículo vai fazer diferença, e aí eu quero encerrar com 2 pontos fundamentais, porque que isso vai ser importante, a gente pode discutir mais depois, mas primeiro, para a gente qualificar esse debate do jornalismo, né? Os grandes veículos, toda essa busca, né, que o jornalismo hoje tem feito para continuar sua relevância e para se manter diante de dessas crises todas, essa contribuição de outras vozes vai fazer muita diferença. E o outro ponto é abrir as possibilidades de atuação nesse outro mercado que é muito amplo, né, que foi citado aí por Márcia, que a gente tem aí uma grande demanda de profissionais que atuem no terceiro setor, nas organizações sociais, nos veículos comunitários, nos veículos de mídia negra, e que muitas vezes não são apresentados como possibilidade de atuação para quem está se formando em jornalismo. Muito obrigado, gente. Desculpa aí a internet. Obrigada, André. A rede é complicadíssima, né? Esse semestre, como disse o professor Medici, a gente teve ensino remoto, que foi uma improvisação esse ano total, né? Eu dei a disciplina de jornalismo impresso totalmente remoto. Você imagina aquela hora que você imprime o jornal para dar uma aula e a gente fazia à distância, tem muita limitação, né? Eu tenho uma pergunta, já temos 2 perguntas, uma para a Suzana, que pergunta, peraí que eu perdi aqui, tá. Suzana, o percentual médio dos aprovados do curso da Folha graduados em jornalismo. Aí eu gostaria também de saber a origem desses graduados, né? Quantos vêm de escola, de universidade pública, se vocês têm, quantos vêm de particular, se há uma diferença nisso, já que nós estamos abrindo o debate. E como tem uma segunda pergunta, que daí é para a Suzana e para o Eduardo também,
que pergunta em que medida, trazendo a discussão já do André, então já nós estamos meio nas provocações, em que medida as relações de gênero e raça estão contempladas nas diretrizes curriculares, no caso do professor Eduardo Médici, e no caso da Suzana, na formação da Folha, né? Do que a Folha oferece. Tem alguém também dizendo, parece-me que a disciplina de ética está sendo abandonada ou mitigada nas faculdades de jornalismo, daí caberia ao professor André e ao professor Eduardo, principalmente, já que estão falando de academia, se vocês puderem dar uma costurada, e se quiserem comentar o que os outros também apresentaram, sintam-se à vontade. Como a primeira pergunta foi para a Suzana, eu acho que a gente podia abrir com a Suzana dessa vez, e a gente depois troca e da outra vez começa com o André. Por favor, Suzana. Obrigada, professora. Então, respondendo à primeira pergunta, no curso de jornalismo geral, 80% são jornalistas mesmo. São, diria, uma turma de 15, deve ter 3 que tem outro tipo de formação. A gente nunca fez uma estatística de universidades públicas e privadas, mas, pelo que eu vejo, maioria universidade pública. A gente tem feito um esforço grande de atrair pessoas de várias regiões, mas é difícil. Mesmo fazendo de forma remota, a gente consegue muitos candidatos do Sul. A Federal de Santa Catarina tem muita gente que se candidata, muita gente aprovada, um pouco do Nordeste, mas assim, Norte e Centro-Oeste quase nada. Então, é aqui. Esse barulho daqui a pouco passa. A vida invade, né, as lives. Então, a primeira pergunta é essa. Só quando a gente tem os cursos mais específicos, a gente acabou agora uma turma de ciência voltada para ciência e saúde, e aí a gente tinha, eu diria, meio a meio. Porque aí você tem muita gente que está interessada na divulgação científica ou na divulgação em saúde, nem está querendo seguir carreira como jornalista. Mas então a gente tinha biomédicos, químicos, pessoas que trabalham já na área com assessores de imprensa, tinha uma mistura bem grande. Mas no jornalismo geral, o grosso é jornalista mesmo. Já respondo as outras ou depois a gente volta? Se você quiser complementar, não tem nenhum problema, já pode, daí a gente passa para o professor Médici em seguida. A questão de gênero e raça, né? A gente tem, faz pouco tempo, acho que 2 anos, uma editora de diversidade na Folha. Ela sempre conversa com os trainees, e a gente fez, pela primeira vez este ano, uma turma só de negros. E aí, obviamente, essa questão, a questão da diversidade, a questão racial, foi discutida mais a fundo. Não foi um curso para discutir isso, né? O curso era de formação de jornalismo em geral, mas aí essa parte estava bastante entranhada ali na discussão. Acho que é isso. Professor Médici, por favor, que o André está saindo e tentando voltar para resolver o problema da rede. Ok, vamos. Então, eu até acho uma curiosidade essa questão da diversidade nas diretrizes. Me chamou a atenção, eu até fui procurar nos documentos que eu tenho arquivados aqui, de todos os documentos que nós debatemos e discutimos na época da comissão, né, que não há uma palavra sobre gênero nas diretrizes. E não apareceu esse debate nem nas audiências públicas que nós realizamos, e foram 3 audiências públicas promovidas pela comissão e mais uma pelo Conselho Nacional da Educação, né? E nem no debate posterior, quando as diretrizes foram publicadas, que muita gente se posicionou sobre elas, ninguém falou na questão de gênero. É incrível isso, né? Porque hoje é uma questão
tão presente no debate nacional e no debate acadêmico, e que em 2009 não era. Né? Claro que haviam pessoas que trabalhavam com o gênero na universidade, mas não era um debate generalizado, não era uma questão geral como aparece hoje. Né? E, da mesma maneira, a questão identitária, né? Da étnica, a questão racial, não era. Nessa até há documentos da época, o coletivo de jornalistas negros chegaram com um documento colaborando com as diretrizes, e, a meu ver, até uma aluna lá do doutorado da UNB me chamou a atenção sobre isso, e concordo inteiramente com ela, que esse documento do Coletivo de Jornalistas Negros, que foi encaminhado à comissão em 2009, não teve a acolhida que merecia. Né? A comissão não deu a devida atenção à questão racial, à questão étnica, dentro das diretrizes, não deu a devida ênfase a isso, né? Embora tenha sido alertado por essa comissão. Então, acho que se hoje houvesse esse debate novamente, né, obviamente a questão de gênero e a questão étnica, da diversidade, estariam muito presentes, muito mais presentes. Né? E hoje, eu particularmente sinto também uma questão relacionada ao que o professor André colocou. Eu me dei conta, né, muito tempo depois da minha participação na comissão e do nosso trabalho lá, de que as diretrizes curriculares reproduzem um elitismo que é característico tanto da mídia hegemônica brasileira, né, quanto da universidade. Né? Eu digo, né, simplificando a questão, que os alunos entram no curso de jornalismo pensando em ser William Bonner e Fátima Bernardes. E hoje sai do curso de jornalismo querendo escrever na PUI, porque é isso que os cursos de jornalismo enfatizam. Né? O padrão de qualidade que os cursos de jornalismo enfatizam é extremamente elitista. Né? E aí a gente fazendo um paralelo, por exemplo, com as diretrizes curriculares da medicina, que foram discutidas quase simultaneamente com as de jornalismo, foi a de medicina e logo depois a de jornalismo, né? Aquelas diretrizes curriculares da medicina, que foram debatidas um pouquinho, acho que em 2008, 2007, que foram aprovadas, foram justamente chamadas, né, e o ministro da Educação, o Fernando Haddad, naquela época, justamente devido ao elitismo dos cursos de medicina, que formavam uma medicina cada vez mais especializada, mais cara e mais distante da necessidade da população. E eu acho que é hora dos cursos de jornalismo também se voltarem para isso, porque assim como nós não vamos nos livrar da pandemia enquanto a África não for vacinada, nós não vamos garantir a democracia enquanto a população brasileira não tiver informação de qualidade. Toda a população brasileira, e não os 10% que consomem o jornalismo de mercado. Né? Então, nós precisamos, e aí essas iniciativas também aí que o André falou, são muito importantes, de jornalismo que tem alternativo, que tem se multiplicado as experiências, claro que não com a mesma força do jornalismo de mercado, mas que tem se multiplicado, e eu acho que as cotas nas universidades também ajudaram isso, porque muitas pessoas de setores populares, de minorias raciais, que conseguiram se formar em jornalismo graças às cotas, né? E ainda não conseguem entrar na mídia, porque os problemas, os impedimentos continuam existindo para entrar no mercado, acabam voltando para suas comunidades e criando iniciativas de jornalismo lá. Né? Inclusive, estou orientando uma tese sobre isso hoje, que são iniciativas muito ricas que estão surgindo, né? E que contribuem para que esse alcance de uma informação de qualidade seja maior. Mas isso é uma prioridade absoluta para se pensar no ensino de jornalismo hoje no Brasil. Não vai haver democracia se não houver informação de qualidade para toda a população. E não está havendo hoje. Né? Se a gente ouve o Jornal Nacional, né, que é o principal jornal do país, né, o que tem o maior alcance de mundo, e a gente observar a linguagem do Jornal Nacional, a gente chega à conclusão que ele não está falando para a população brasileira, ele não está tentando explicar nada para a população brasileira, ele está falando para 5% da população brasileira.
né? E os outros 95% estão mandando desligar, mudar de canal, porque não é para eles que eles estão falando. Então, isso é uma preocupação que a gente tem que ter como jornalista e como professor de jornalismo. Não, obrigada. Eu quero aproveitar, tem 2 comentários. O Marcelo Damasceno diz que na Câmara Municipal de Itapevi, por meio da Escola do Parlamento, eles têm um curso de jornalismo político e que é uma ação gratuita e tem como foco estudantes de jornalismo e jornalistas recém-formados interessados em política. Tem tem um outro comentário, mas a gente deixa para a próxima rodada. Eu queria ouvir o professor André agora sobre essa questão que a gente está tratando desses temas, diversidade, como é que está no currículo. É muito engraçado porque, recentemente, eu criei uma disciplina em que eu misturo a comunicação, a informação e a computação. Então, os meus alunos estão aprendendo a fazer estudos bibliométricos. E nós resolvemos estudar os TCCs, e eles queriam estudar gênero. O que a Faculdade de Comunicação estudava de gênero? E aí nós fizemos um estudo entre 2009 e 2019. Entre 2009 até 2015, a gente tinha um nível baixíssimo de estudo de gênero. Quando você começa, a partir de 14, principalmente 15 e 16, por causa da Dilma, do impeachment, a gente tem uma explosão de estudos de gênero na Faculdade de Comunicação, mas é uma explosão. Se a gente tinha 5 trabalhos por semestre, passa a ter 20, entendeu? E aí, agora reduziu de novo, caiu, mas já não caiu para o pouco que era antes, né? Então, isso que o professor Médici falou, de um momento também indicar o que cabe no currículo, quer dizer, eu acho que é uma coisa que a própria sociedade acaba apontando, que a questão de gênero e a questão racial, ela está gritando para a gente, né? E aí acho que uma mudança no currículo, mas eu queria ouvir o professor André, por favor, complementando para a gente costurar a conversa. Sim, concordo aí, como foi falado, do elitismo que há, né? Na imprensa e na universidade brasileira são refletidos na ausência dessa temática no currículo, né? Então, há uma... e é interessante, professor, citar aí tanto os alunos que antes queriam ir para a Globo, como agora querem ir para o Piauí, porque nós chegamos a uma constatação que é essa, né? Mesmo os estudantes, as universidades, as propostas mais progressistas, né? Elas acabam não dando a importante relevância que tem o debate racial, né? Então, mesmo aqueles estudantes que estão... E eu sempre digo isso, né? Que apresentar para os estudantes esse debate, seja de gênero, seja racial, seja a luta dos povos indígenas pelo reconhecimento da terra e da sua cidadania, da sua cultura, isso só fortalece, só faz estimular ainda mais os estudantes para algo que eles têm quando eles escolhem o curso de jornalismo. Eu acredito muito nisso, apesar de ter esse glamour aí que a gente sempre fala de estar na televisão, mas eu sou professor, estou na sala de aula sempre, e eu vejo a vontade que os estudantes escolhem jornalismo por uma vontade de transformação social, de ser críticos, né, de provocar a sociedade, de alguma forma contribuir. Todo mundo sonha com aquela grande matéria que vai derrubar o establishment, né? Então, essa coisa vem, né? E se você apresenta para os estudantes a contribuição que o jornalismo pode dar nesses debates, nesses conflitos, no caso o entendimento do racismo como um problema estruturante do Brasil, do machismo, e as consequências que ele tem para todas as nossas desigualdades, isso estimula nos estudantes, né? E apresentar para eles também as experiências de comunicação que têm esse viés, que estão preocupados com isso, que estão fazendo trabalhos comunitários, isso, a resposta desses estudantes é muito grande, porque eles reencontram aquele estímulo de dizer, fazer jornalismo também, sabe? Eu posso sim contribuir com a
transformação social, eu posso sim ser um agente de provocação e de transformação. Então, a gente está perdendo a oportunidade, né? Perdendo a oportunidade de formar jornalistas que não sejam apenas reprodutores dos discursos oficiais e dos discursos que até então não têm dado respostas para a transformação, né? Então, eu acho que há muito de experiências que estão sendo feitas, né, de tentativas, inclusive a universidade tentando também se aproximar disso, né? Quando você falou dos TCCs, a gente ouve muito os estudantes dizendo assim: a gente quer discutir um tema voltado à cultura negra ou ao racismo, e eu até tentei, mas o professor falou: não, já teve um assim, o seu colega já fez, de novo isso. De novo esse debate. Então, se tiver um fazendo sobre isso, acabou a possibilidade, porque a universidade já se sente contemplada, né? Enquanto que a gente tem vários TCCs repetindo sobre os mesmos assuntos, né? Então, quando a gente fala da ética, por exemplo, eu acho que a disciplina da ética é uma disciplina importante dentro do curso, as universidades realmente dão relevância a esse curso, mas a gente tem que saber quais os assuntos que estão sendo colocados ali no debate sobre ética, né? Porque se a gente for discutir os mesmos problemas, né, que a gente obviamente não pode deixar de falar, da escola base, sabe, vários assuntos que o jornalismo foi colocado diante de conflitos éticos, a gente não amplia, né, para outras questões que estão aí recorrentes. E para concluir, dizer assim, esse debate está muito forte, não tem mais como a gente fugir dele, porque é isso que o jornalismo vai encontrar no seu trabalho diário. Então, se a universidade não trouxer esses debates para a sala de aula, para debater, ela vai estar preparando pessoas para se encontrarem com isso. Eu tenho ouvido falar de fontes que estão explicando para o jornalista perguntas fundamentais que ele não faz diante de um conflito étnico, sabe? De uma violência policial que está lidada, diante de um... Sabe? Então, como é que a gente está formando esses profissionais de verdade, né? Eu tenho aqui um comentário que depois eu vou retomar. Desculpa, eu só queria saber se melhorou meu áudio, meu vídeo. Melhorou? O áudio está ótimo, seu vídeo maravilhoso e sua camisa colorida é linda. Eu vim para o celular. Eu botei um vestido colorido também para ver se ficava bom. O que eu queria fazer, uma provocação a vocês, que eu acho que a gente vive uma profissão que tem por base simplificação, né? O papel do jornalista é simplificar para o leitor, é simplificar para quem ouve, é simplificar para quem assiste. Mas como é que a gente lida, uma profissão que tem na sua essência essa coisa da simplificação, como é que a gente fala de um mundo complexo, né? Tendo que simplificar em quem disse o quê, como, onde, quando, por quê, né? E num cenário que não tem mais uma formação obrigatória, que não tem uma regulamentação mais clara de como né? Então, qual seria o papel, tanto, Suzana, da questão do curso, quer dizer, como é que esse curso que vocês fazem levam os estudantes a pensarem na complexidade? E para o Eduardo, eu perguntaria mais ligado mesmo ao currículo, né? Como isso poderia ser desenhado no currículo, essa questão da complexidade. E aí eu fui olhar lá as diretrizes curriculares e eu lembro que quando eu saí para uma licença, quando eu voltei o currículo já estava mudando, né? E eu falei, mas de novo mudou tudo, mas a gente continua nas mesmas caixinhas. Sabe? A gente pegou aquele currículo que fala que tudo está relacionado, e aí eu tenho uma disciplina disso, uma disciplina daquilo, uma disciplina... Elas não conversam. Então, do ponto de vista das diretrizes curriculares, Eduardo, você que passou por essa experiência, como seria? E para o professor André, levando já para a prática, né? Para o professor que está lá na prática, tratando da diversidade, como é que a gente fala para os alunos que esse simplificar, para fazer com que as pessoas entendam o que é complexo,
Como é que eu simplifico para explicar essa complexidade que envolve essa diversidade e toda essa questão estrutural que nós temos, que nos tornou uma sociedade com tantas dificuldades, com tantos problemas e com tanta falta de diálogo? Então, se vocês entenderam, essa é uma pergunta para cada um, envolvendo a mesma problemática. Acho que eu vou rodar agora, eu sei que o André acabou de falar, mas eu gostaria que ele começasse para a gente cada vez começar com um. Então, por favor, André. Eu acho que o simplificar é um grande desafio, né? Um desafio que a gente assume isso quando escolhe essa profissão de jornalismo, e nessa temática da diversidade, ela é mais complexa ainda, né? Porque nós temos uma ausência muito grande desse debate, do entendimento de muitas informações, a gente tem ainda um país, ainda um cenário a se construir aí, né? De informação sobre essa temática, né? Agora eu apostaria mesmo na ampliação das fontes. Eu acho que é esse o trabalho principal que o jornalismo tem que fazer para simplificar e ampliar as fontes. Não dá para a gente sempre estar ouvindo os mesmos grupos, as mesmas pessoas, né, se acostumando e se contentando com os discursos considerados oficiais, e a partir dali tentar explicar situações que são muito complexas. Acho que as situações complexas exigem explicações complexas, né? E elas vão vir eu aposto na ampliação das fontes. É um absurdo, por exemplo, quanto que o jornalismo ainda criminaliza os movimentos sociais, né? Ainda tem assim uma forma muito de marginalização, de criminalização e de pouco caso, né, com pessoas que têm formulações muito contundentes nesse país, né? Pessoas que vêm contribuindo, que vêm elaborando. Não é pouco caso, não dá para fazer pouco caso de quem vive uma militância de debate, de discussões, de assembleias, de leituras, de publicações de manifestos. Um debate que é muito, na maioria das vezes, muito participativo, democrático, né? que dialoga diariamente, cotidianamente, com aquelas pessoas que mais precisam, que mais necessitam, e que, por isso, conseguem desenvolver uma linguagem, um discurso muito próximo, né? Então, quando o jornalismo não ouve os movimentos sociais, né? Não dá espaço para os movimentos sociais, ele também deixa, né, de aprender e de ter essa contribuição para essa simplificação, entende, Márcia? Eu acredito muito que ampliar fontes é o caminho, porque essa ampliação de fonte, isso é uma demanda, inclusive, de uma sociedade que vem cada vez mais exigindo isso, né? Hoje as pessoas têm acesso a muitas informações e quando ela busca o jornalismo profissional, ela quer essa curadoria da informação, mas quer essa curadoria plural também. Ninguém vai abrir mão da pluralidade de informação que ela tem, por exemplo, nas redes sociais, né? Ela quer, no jornalismo, também uma pluralidade, mas com o filtro do jornalismo, né? Com o trabalho profissional do jornalismo. Então, essa pluralidade vem da ampliação de fontes. Suzana, sua vez. Eu acho que isso que você colocou, Marcia, é um dos grandes desafios da profissão, né? É como simplificar sem ser superficial. Concordo totalmente com o professor André, diversificar as fontes ajuda muito. E eu acho que tem duas coisas ali. Um é você conseguir entender de fato aquilo que você está cobrindo. Claro que nem sempre é possível, jornalismo, aquela loucura, no Brasil de hoje é um fato cada vez mais extraordinário do que o outro toda semana, mas assim, tentar entender e ser o ignorante, não ter vergonha de perguntar, de pesquisar, porque senão você vira só uma caixa de ressonância, né? Você ouve um, ouve outro e mistura numa reportagem para formar um texto. E eu acho que uma coisa fundamental também é evitar o maniqueísmo. Toda simplificação é assim, tem o bonzinho e tem o mal. Então, tem o cara que é corrupto, que não sei o quê, e tem o político perfeito. Tem a vítima
e o agressor, tem o bandido que tem que estar... Então, em todo momento, se você conseguir de verdade ouvir o outro lado, olhar para além daquele fato pequeno, tentar buscar o contexto, por que aquilo aconteceu, em vez de simplesmente eleger um culpado, que isso as redes sociais fazem muito, né? Hoje em dia, com essa coisa do cancelamento, com essa coisa toda, então todo mundo condenando todo mundo. Então, enquanto o jornalismo puder sair desse lugar, ele vai conseguir simplificar, ao mesmo tempo, sem ser superficial. Professor Médici. Está sem microfone, está seu áudio. Desculpe. Então, concordo também com essa preocupação com a diversidade, com a preocupação também que a Suzana colocou, mas eu não gosto muito dessa ideia de que a função do jornalismo é simplificar, né? Principalmente diante de um mundo cada vez mais complexo, né? Acho que melhor seria caracterizar a função do jornalismo como a de traduzir, né? E a função de tradutor não é simples. A função de tradutor é uma função intelectual, né? E eu acho que a gente tem que ter bastante claro, principalmente nos cursos de jornalismo, que o jornalismo é uma profissão intelectual, né? E nós formamos intelectuais, e é nesse sentido que os cursos têm que se dirigir, né? E a Márcia falou das caixinhas aí, né? das disciplinas. Na verdade, são muitas caixinhas, e não só na universidade, né? Na universidade, eu, quando fiz meu doutorado lá em Portugal e visitei pela primeira vez a Universidade de Coimbra, lá, naquela sala dos doutorados, eu me dei conta de, nossa, nós continuamos fazendo a mesma coisa que há 700 anos atrás, né? A sala tem o mesmo formato, que coisa fantástica, como a universidade é uma instituição conservadora, né? Mas, por outro lado, o jornalismo também é uma instituição muito conservadora, né? Se a gente pensar as caixinhas do jornalismo, que são essas editorias de política, de economia, né, que limitam a maneira de ver as coisas, né, e que são né, categorias de conhecimento desenvolvidas no século XIX, respondendo à necessidade de marketing das empresas jornalísticas da Inglaterra no século XIX, e que a gente usa até hoje, como se naturalizou isso, como se isso fosse o normal. Outras caixinhas que a gente usa no jornalismo, por exemplo, essa ideia de que o jornalismo tem que se limitar ao lead, à notícia, né? Na verdade, o jornalismo tem recursos muito mais ricos do que isso, né? O Paulo Freire muito criticava isso, principalmente o telejornalismo brasileiro, que para a TV aberta se limita às notícias, dá uma série de notícias completamente desconectadas uma com a outra e espera que as pessoas compreendam alguma coisa do mundo ao ver uma sequência de notícias completamente desconectadas de uma da outra. Mas o jornalismo tem a entrevista, tem o debate, tem a crônica, tem o documentário, tem a grande reportagem, e né, tem as páginas de opinião, e tudo isso junto é capaz de dar conta da complexidade do mundo, de um ponto de vista intelectual, e não que a notícia sozinha não consegue, embora a notícia seja importante, fundamental no jornalismo. Então, acho que a gente tem que pensar em toda essa quantidade de recursos que a gente tem e tentar sair um pouquinho das caixinhas também que, né, os próprios formatos jornalísticos nos colocam, assim como os formatos universitários, né, também nos restringem, né, e tentar superar essas caixinhas em todas as áreas e pensar isso, que o jornalismo é uma profissão intelectual, não é produção de conteúdo. Produção de conteúdo é um termo criado pela indústria aí das plataformas, porque para eles notícias falsas e jornalismo têm o mesmo valor. Eles ganham dinheiro com as duas coisas igualmente. Mas, para a sociedade, é preciso distinguir. Nós não somos produtores de conteúdo, nós produzimos um tipo muito especial de conteúdo e daí a importância também de se discutir teoricamente o que é o jornalismo, ter claro isso, porque enquanto a gente não tiver isso claro, né, e quando se deu o debate que derrubou o diploma, a meu ver, foi uma derrota teórica, porque nós não conseguimos mostrar para a sociedade qual é o nosso diferencial, e quando as empresas querem, né, contratar pessoas que tanto faz serem formadas em jornalismo ou não serem, também é uma derrota teórica, porque nós não conseguimos mostrar na universidade que produzimos
um tipo de intelectual que é insubstituível por outros tipos para exercer essa função, né? Então, acho que, nesse sentido, a gente tem que superar essa ideia de produtor de conteúdo que vai tomando conta de tudo e engolfando o jornalismo junto com as fake news, como se fosse tudo a mesma coisa, né? E se preocupar em superar as nossas caixinhas, romper com as nossas caixinhas, para dar conta dessa complexidade do mundo, e é a nossa função de traduzir esse mundo para a população. Eu falei dessas caixinhas porque esse currículo que você participou, ele incluiu a questão do empreendedorismo, né, no jornalismo. E aí, por exemplo, na nossa faculdade virou uma disciplina. E não precisava necessariamente virar uma disciplina, entendeu? A gente poderia ter pensado, é isso que eu falo, de sair da caixinha e pensar de uma maneira mais integrada, né, de trabalhar. Eu vou fazer agora, tem alguns comentários do Paulo Sérgio Pires, é isso, que ele diz que talvez fosse interessante a inclusão nos currículos ou nas diretrizes de matérias mais densas, como estudos clássicos, gramática histórica, estatística, matemática, tecnologia, como web design, entre outras, né? Ele pergunta isso. Por exemplo, o web design a gente tem na Faculdade de Comunicação, e eu acredito que as outras faculdades, inclusive, tenham, porque o design sempre foi uma coisa que teve presente, e a chegada da web também interferiu. A gente pode ver quem vai falar depois sobre isso, e depois o Paulo Sérgio também fala, não seria o momento de revogar o Decreto-Lei 972, de outubro de 69, que está totalmente anacrônico? Será que é esse que é o que regulava a profissão de jornalista? Porque ela não está mais em vigor, né? A profissão tem um perfil totalmente diferente do que era há 50 anos. E acho que ele diz ainda que acha que há colegas que confundem propaganda ideológica ou de causas com jornalismo independente. Eu acho que essa seria uma questão depois para o André falar, a primeira talvez com o Medici, e também o que pensam sobre o cenário. O Medici pode complementar, mas os outros também, por favor, respondam, que ele diz que está cercado de produtores de conteúdo, assessorias de imprensa, que são profissões para-jornalísticas e não genuinamente jornalísticas. E há uma pergunta mais específica para a Suzana, que é da Carla, que pergunta, Carla Cerqueira, mas eu fiquei encucada, porque a Folha resolveu criar uma turma só para negros no programa de treinamento para cumprir cotas, né? Essa é uma pergunta, então, que a gente fala. Eu acho que agora é a Suzana que começa primeiro, depois a gente vai para o André e fecha com o Eduardo, ok? Bom, respondendo a pergunta aí da Folha, do mesma forma que a professora Márcia e o professor Eduardo falaram que começou a haver uma pressão da sociedade, né, pela questão... A questão da pouca quantidade de negros na redação sempre foi discutido, pelo menos aí na Folha, sempre foi um problema, a gente pensava nisso, como mexer nisso, mas a pressão da sociedade nos últimos anos tem sido muito mais forte, e daí o jornal criou essa editoria de diversidade, e a gente percebeu que o aumento do número de profissionais negros estava muito lento. Então, decidiu-se criar essa turma justamente para trazer, de uma vez, nesse caso, foram 12 profissionais formados, então os 12 na redação nesse momento, a tentar dar mais velocidade a isso que a gente considera fundamental. Realmente não dá para ter uma redação de pessoas brancas apenas, e a gente está num movimento para trazer maior diversidade, e não só porque é por uma questão de justiça social, mas porque a gente acredita que o jornal fica muito melhor quando você tem pessoas de vivências diferentes, né? Senão você, como o professor falou, fica tudo muito elitizado, são sempre as mesmas pessoas que passaram pelas mesmas escolas e que pensam do mesmo jeito, que têm experiências de vida muito parecidas. Então, a ideia é essa mesmo, tentar melhorar a qualidade do jornal, tornando a redação mais diversa.
Então, André, agora você sobre essa questão dessa discussão da diversidade, mas... Então, é sempre nesse debate sobre sempre nesse debate as mídias independentes, né, as mídias alternativas são cobradas por essa possível propaganda ideológica, né? Isso é muito forte, né? É uma cobrança muito grande que não é feito, por exemplo, na mesma intensidade das grandes empresas jornalísticas que têm posicionamento, que têm seus posicionamentos ideológicos e que, né, muitas vezes também se utilizam de seu lugar de privilégio para propagar ideologias e posicionamentos, né? O que eu acredito acho que essas mídias independentes fazem um papel muito importante é tentar equilibrar nesse jogo, nesse debate, né? Trazer vozes, trazer discursos que não estão ainda contemplados, né? E não é só na imprensa que não estão contemplados. Como eu falei, as diversas instituições chamadas ao debate público no Brasil não promovem a diversidade, né? A gente olha para a nossa política, a gente olha para a universidade, a gente olha para os meios de comunicação em geral e a gente não tem essa diversidade. Então, quando essas mídias independentes dão maior espaço ou concentram nessas vozes, o que elas estão fazendo é equilibrando e trazendo possibilidade da gente ter, né, um debate mais plural. Acho que isso é pluralismo de ideias. Acho que é isso que é papel, sim, de uma sociedade que quer ser democrática e quer encontrar soluções para os seus problemas, é encontrar vozes. Eu acho que não há risco nenhum do papel de independência desses veículos quando eles, né, trazem esse debate. O que eles estão fazendo é equilibrar. Quem sabe um dia a gente não vai precisar ter esse tipo de mídia, porque todos os veículos estarão fazendo esse trabalho. Então, a gente vai abrir qualquer jornal e a gente vai ter lá espaço para todas as vozes, né? Para os vários grupos. E a gente está falando, quando a gente fala dos vários grupos, a gente está falando de grupos que são grupos, não são minorias, né, no país. A gente falou aqui da questão de gênero, quando a gente fala de mulher não é minoria, quando a gente fala de negro não é minoria. Então, a gente está dando voz à maioria da população. Quando a gente fala do interesse público e da preocupação do jornalismo com aqueles que mais precisam da informação ou que estão sofrendo mais as consequências dos problemas sociais, a gente está falando da maioria, né? Esses veículos estão dialogando com a maioria. Então, eu acho que isso não é um debate que é importante ser feito. Respeito essa questão, mas eu acho que ele tem que ser feito primeiramente a quem tem a hegemonia do discurso. Acho que tem que perguntar primeiramente aos grandes veículos de comunicação por que muitas vezes eles são propagandas ideológicas ao invés de possibilitar uma diversidade, uma pluralidade de opiniões. Obrigada. Professor Medici, houve mais um debate aqui sobre essa questão que está para o senhor responder, que a Leda Beck, que fez o comentário de que a legislação que está se falando é aquela que o Supremo cancelou, e o Paulo Sérgio pega e diz que a legislação permanece, só excluiu a obrigatoriedade do diploma, né? A Leda volta a dizer, não tem mais nada regulando, isso não existe. Eu queria que você falasse um pouco disso. E também dizer que tem um agradecimento para a Suzana pela resposta que ela deu, né? E também tem uma pergunta que depois eu peço que ela feche, porque o UOL tem diariamente pautas sobre orientação sexual e não trata de questões raciais com tanta frequência. Mas primeiro é o professor Medici, então. Então, Márcia, primeiro eu dizer que eu estou um pouco desatualizado aí dessa discussão sobre legislação de jornalismo. Está aí o Fred Guedini, que pode dar uma aula a respeito aí, né? Porque, de fato, não tenho acompanhado mais, não sei o que sobrou do 972, se ainda tem alguns pedaços em vigor, não sei dizer isso, né? Mas o que eu poderia falar de uma maneira um pouco mais geral sobre essa questão é que me parece que, mais do que nunca, né, essa questão
da regulação, né, da profissão de jornalismo é fundamental, né, até para distinguir, né, dessas simulações de jornalismo, alguém falou aqui, né, não só da assessoria de imprensa, que eu acho que precisa distinguir também, mas de todas as simulações de jornalismo. Né? Agora a gente pega uma campanha eleitoral, tem um monte de gente se fazendo de repórter dentro dos programas dos partidos, fingindo ser repórter, e esse tipo de simulação é geral, em todas as atividades, e agora com as fake news a coisa complica mais. Quer dizer, distinguir o que é jornalismo do que não é jornalismo, mais do que nunca, é fundamental. Né? E isso passa por algum tipo de regulação que passa pela profissionalização do jornalismo. Né? E eu acho que hoje, talvez até pela força das fake news, das notícias falsas, faça com que as democracias mais tradicionais do planeta aí, né, se preocupem com isso, porque é uma contradição histórica isso, né? Se a gente pegar lá o debate lá sobre a responsabilidade social do jornalismo, desde da comissão Rutgens, né? que aliás a gente, né, os colegas da UNB traduziram agora para o português, a gente publicou agora na Editora Insular, aquele documento fantástico da Comissão Rutgens, aí pega o que ele fala das obrigações do jornalista. Né? E o jornalista tem todas as obrigações de um profissional, mas não tem né, nem a identidade delimitada, nem a proteção que qualquer profissional tem para exercer sua profissão. Né? E desde que se adotou esse axioma de que jornalismo não pode ser uma profissão, né? Quem é que fala em nome da profissão? As empresas jornalísticas, os empresários que não são mais jornalistas. Né? Porque, diferente de quando eu comecei a trabalhar no jornalismo, né? Que os donos dos jornais trabalhavam num aquário dentro das redações e se relacionavam todo dia com os jornalistas das redações, hoje são gestores de empresas. O jornalismo é um apêndicezinho dos muitos investimentos que eles fazem e eles não têm nenhuma relação diária com os jornalistas. Né? E administra a empresa a partir de uma ótica de gestores que querem tirar o maior rendimento do capital, e o jornalismo é um departamento dentro daquela empresa. Né? Então, o jornalismo, né, assim como todas as outras profissões regulamentadas, precisa ter uma proteção no sentido de que quem diga o que é jornalismo e o que não é jornalismo seja um jornalista que teve uma formação específica para aquilo e que está qualificado para fazer essa distinção, porque senão vai ser impossível distinguir o jornalismo dessas simulações do jornalismo, e a democracia não pode viver sem isso. Né? Assim como não se pode viver sem distinguir o que é ciência do que é simulação da ciência, né? Agora se percebe também que não é possível uma democracia sobreviver sem distinguir o jornalismo do que é simulação de jornalismo. Obrigada. É o seguinte, o Fred deu uma resposta aqui, que ele pega e diz assim: os proprietários das empresas jornalísticas, eu estou com o gravador ligado, ficariam felizes com o fim do Decreto-Lei 972. É ele que garante boa parte do pagamento dos jornalistas empregados hoje, porque a jornada de 5 e de 7 horas, sendo que a de 7 é paga como hora extra, né? E sem o 972, tudo isso já estaria pior, né? Porque os salários andam muito ruins mesmo. Então, e sobre quem é ou quem não é jornalista, vai um pouco além dessa questão da regulamentação. Né? E eu queria acrescentar na pergunta que foi feita para a Suzana, que é o seguinte: eu queria saber, Suzana, você falou da questão, é que vocês mudam de lugar, é que eu perco vocês, viu? Da pergunta que foi feita para você, da questão de vocês trabalharem mais a questão orientação sexual do que a questão racial, eu queria também incluir na pergunta esse grupo de negros que passou a compor a redação implicou uma mudança na redação? Você já vê resultados do ponto de vista dessa visão mais plural, né, na redação? Eu queria que você tratasse dessas duas coisas, por favor. Eu não consigo responder pelo UOL, porque são redações separadas. São
totalmente separadas, apesar de estarem em parte na mesma empresa. E eu não consigo, talvez o André, que é colunista lá, acompanhe mais de perto, não sei dizer se tem muito mais matéria de orientação sexual do que racial. Sobre essa turma, é muito pouco tempo, né? Eles se formaram esse ano, mas o jornal, nesse mesmo movimento, trouxe vários colunistas negros, abriu a Suzana. Espaço para muito no jornalismo. Deu para me ouvir? É melhor repetir, porque travou na hora que você estava respondendo. Você só disse assim, ainda não deu para sentir, e aí travou. Não, é porque, mas o que eu ia dizer é que o jornal trouxe muitos colunistas negros e abriu espaço para muitas pautas sobre diversidade. Então, isso já fez uma mudança. No jeito da gente pensar nas pautas, quando a gente discute as edições, eu estou sentindo que o jornal já está mudando. Ok. Não temos mais... e há uma discussão do Paulo Sérgio, que a gente podia até, que já estamos chegando no final do nosso tempo, discutir o peso dos influenciadores, né? Que hoje se confunde essa questão do influenciador com o jornalista, né? Isso pesa, isso interfere, os jornais têm que pegar e dizer assim, isso também é diversidade, eu vou trazer uma influência porque ele traz uma outra coisa que o jornal não tem, ou isso não muda. Quem quiser falar está liberado. André? Você acha que o influenciador resolve? Não. Eu acho que eu concordo com o professor Eduardo. Eu acho que o jornalismo é uma atividade intelectual, né? Eu acho que a gente tem que fortalecer isso e a universidade tem um papel fundamental disso, né? Eu acho que cada vez mais, como foi sugerido aqui, disciplinas densas e um debate profundo, né, que seja cada vez mais na sala de aula um espaço de discussões, de debates, né, que a gente saiba equilibrar muito as atividades práticas, né, e essas exigências que o mercado faz na formação ao trabalho intelectual, de reflexão, né? E eu acho que isso é muito importante, que a gente não perca de vista essa função que a universidade tem, né, para manter essa atividade intelectual do jornalismo. E aí eu acho que há uma diversidade de influenciadores, né? Há muitos que têm uma preocupação em debater os temas na complexidade que eles têm, né? Tem muita gente que tem essa formação, mas tem também aqueles que estão muito mais preocupados, né? A gente sabe, é uma dinâmica dessas próprias plataformas, dessas redes sociais, do sensacionalismo, né? E de agradar facilmente os públicos e as plateias. O que as empresas jornalísticas não podem é repetir isso. Então, eu acho que muitas vezes os jornais acabam, né? Eu acho que há uma busca dos jornais em dialogar com esse fenômeno das redes sociais, né? Estar por dentro dos assuntos, das temáticas e quem são os protagonistas desse debate, mas não pode confundir os critérios que as redes têm, né? Que essas redes têm, as exigências que elas fazem, não podem ser as mesmas do jornalismo. Acho que nesse ponto aí a gente tem que saber diferenciar. Muitas vezes acontece essas mesmas buscas pelos likes, né? Como os meninos dizem, pela lacração. Acho que essa não deve ser a busca do jornalismo. E concordando aqui com Suzana e um pouco responder, assim, eu não tenho como responder pelo UOL, né? Eu sou colunista, mas não convivo na redação do UOL assim, para discutir, para responder sobre isso, mas eu acompanho, sim, as produções e faço a leitura diária do site e vejo que há é muito crescente essas pautas sobre diversidade, sobre conflitos raciais,
do ano passado para cá, uma presença maior de colunistas, né? Mais diversos e que trazem essas temáticas de diversos pontos de vista e de lugares também, que é muito importante também você ter essa ampliação territorial também, é muito válido, né? essa coisa geográfica aí, eu acho que tem crescido em toda a imprensa, né? É algo que a gente não vai conseguir resolver em pouco tempo, porque durante muito tempo não houve essa diversidade, né? Mas eu sou muito otimista em comemorar cada passo. Aqui a Bahia, por exemplo, que pode causar muita estranheza para o restante no Brasil, mas a gente está tendo presença negra no jornalismo televisivo da maior emissora daqui da Bahia agora. É um fato agora que a gente está comemorando. Então, tem muita gente que está entortando a boca dizendo só agora eu sou do time que comemoro. Finalmente. Já né? Finalmente. Antes tarde do que nunca, né? Então, eu acho que, né? Assim como a Rede Globo também, né? Quando a gente vê uma ampliação da presença de pessoas negras no jornalismo da Rede Globo, eu acho muito válido, eu acho bom. Eu acho que é fruto de um trabalho, de uma luta que foi feito há muito tempo, então a gente não tem como descartar isso, né? Então, eu acho que é isso, a Folha de São Paulo, o UOL, é importante sim, a gente está caminhando aí para ter mais diversidade. Suzana? Não, eu concordo com o André, não tem, e eu acho que influenciador não é jornalista, eles não têm nem essa preocupação, né? Assim como muitos colunistas de jornal, eles estão ali para, como diz o próprio nome, influenciar a opinião dos outros. Esse não deve ser a principal preocupação do jornalista de jeito nenhum. Eu acho que eles são uma coisa e nós somos outra. Professor Eduardo, estamos chegando ao fim do nosso período aqui. Também com o André, com a Suzana, em relação, acho que há um progresso, né, na questão da diversidade, sem dúvida nenhuma, que é um resultado aí das lutas e da atenção que a sociedade está dando nesse momento a essa questão, né? E essa questão do influencer, acho que a Suzana colocou bem também, né? Não são jornalistas, são simulações de jornalismo, né? Historicamente, lá a gente vê lá no livro do Otto Groves, seria o que chamavam de publicistas, né? Ou seja, as pessoas que trabalhavam para os jornais para defender determinadas ideias e não para cobrir o que estava acontecendo, e havia uma distinção bem clara entre que era publicista e jornalista, depois até pela falta de maior compreensão teórica e até de regulamentação da profissão, as coisas se misturaram, mas, como disse a Suzana, os influenciadores também existem dentro dos jornais e da mídia tradicional, né, há mais tempo. Hoje, por um lado, né, o fato de estarem na internet são mais vozes, a pluralidade de vozes sempre é bem-vinda, o problema é justamente não se distinguirem as coisas, né? E aí é um problema que a sociedade vai ter que resolver, assim como o problema da diversidade, que parece que aos poucos começa a resolver. Eu queria agradecer a participação, já chegamos, passou rápido, né? Eu achei que ia ser devagar, mas não, acho que foi bem dinâmico. Queria agradecer a participação do professor André, da Suzana, que eu não só conhecia de ler, né? O professor Eduardo, que precisamos nos encontrar pessoalmente. O senhor está em Brasília ou está em Santa Catarina? Não, estou ainda em Florianópolis, esperando voltar ao presencial veio, lá né? para... Vai ter presencial, venha para tomarmos um café. E agradecer o convite para eu ser mediadora dessa conversa, que foi bem interessante. E acho que é bom, quando a gente fala dessa coisa de influenciadores, lembrar que o jornal não tem só jornalista, né? O jornal tem o jornalista como o seu esqueleto, a sua musculatura, mas não é só, né? Ele tem esses outros elementos, e os colunistas são muito importantes nesse desenho da pluralidade dos jornais. Então, acho que a gente avança um pouco quando a gente pensa como é que a gente pode, então, fortalecer esses jornalistas para que se tornem, eu tenho minhas dúvidas, eu acho que ele é um trabalho intelectual, mas ele não é tratado como um trabalho intelectual, muitas vezes, pela pressa que nos impõe, que nos impede de pensar, refletir e tal. Mas eu acho que eu concordo com o André, eu também comemoro cada coisa boa que a gente consegue
ter no jornalismo e avisar para todo mundo que a luta continua pela profissão, não adianta desistir, né? Tem mais alguma coisa? A gente vai anunciar alguma outra coisa? O Fred está aqui avisando que na Itália existem os publicistas e os jornalistas, mas na França também é assim, é pela renda, né? O jornalista que ele comprova que a maior parte da renda que o sustenta vem do jornalismo, ele é jornalista, né? Mas eu, então, queria agradecer. Tem que chamar mais alguma coisa, Fábio? Na verdade, isso é só pedir para os convidados darem suas considerações finais, né? E aí a gente só... Isso. Então, tá, por favor, para a gente encerrar, quem começa? Agora eu perdi a ordem que eu tinha mudado várias vezes. Pode ser a Suzana, então, e depois o Eduardo e o André encerra. Eu quero só agradecer, o debate foi ótimo, foi super bom ouvir todo mundo. Dizer que, apesar de toda a crise, na nossa profissão, eu sou otimista, eu acho que essa grande confusão das redes sociais, uma hora vai passar esse monte e vai se valorizar cada vez mais o jornalismo profissional, né? Porque essa mistura de fake news e que nessa pandemia mostrou que é uma coisa vital, literalmente tem gente deixando de se vacinar e pegando toda a doença, e algumas pessoas morrendo porque estão acreditando em fake news, isso só deixa mais evidente o quanto que o jornalismo profissional é importante. Então, eu acho que, apesar desses tempos turbulentos, a profissão vai ser cada vez mais valorizada. Obrigada. Bom, queria agradecer também a oportunidade de estar aqui e cumprimentar a PJOR aí pela iniciativa desse debate. É muito bom também estar com a Suzana, com alguém que é importante dentro da nossa profissão aí do mercado, do jornalismo profissional, porque esse debate, eu acho que entre a academia e o mercado é fundamental. Aí eu não gosto de falar do mercado, eu gosto de falar da profissão, porque o mercado, às vezes, né, adquiriu um outro significado. Atualmente, quando se fala em mercado, parece que é a Faria Lima, que é o mercado, né? E o jornalismo não tem muito a ver com isso. Mas né, eu acho que com a profissão, né, com as pessoas que estão aí no dia a dia da profissão, é fundamental esse debate também, né, com o André, que também veio aqui, né, expressar essa diversidade, né, de uma maneira muito brilhante. Então, agradecer a todos e à professora Márcia, que fez uma brilhante mediação. Obrigado a todo mundo. André? Também quero agradecer muito pela participação, pelo debate rico, pelo que eu aprendi aqui essa noite e por a PJ abrir para uma temática tão importante dos currículos, né? Eu acho que reafirmar, né, a importância que a diversidade tem para trazer soluções, né, não só para o jornalismo, mas para o país inteiro. Acho que muitos dos nossos conflitos, dos nossos problemas, nossa desigualdade, ela pode ser minimizada com o maior entendimento da sociedade, mas principalmente das instituições, como o jornalismo, né, de como esses conflitos eles são estruturantes. Eu acho que é isso. Quanto mais a gente puder discutir sobre isso, ampliar o conhecimento, né, e inspirar nossos estudantes aí a poderem contribuir. Parabéns a todos aí pelo debate. Bom, então, vou agradecer a todos e todas pela participação. Eu gostei muito de participar também. Ser mediadora não é muito legal, porque a gente fica ouvindo as pessoas e quer falar também, e eu sou faladeira, desculpem. Então, agradecer, adoro a PJOR, eu estou muito feliz de participar dessa associação que discute a nossa profissão, e espero que a gente tenha mais debates, e que eu não seja mediadora, mas que eu venha assistir e fazer perguntas também. Tá? Então, boa noite a todos e todas, e muito obrigada.